Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício agora da Universidade Federal lá de Goiás, que nos fala sobre o tema da eletrostática. Ela mistura, além do tema da eletrostática, um pouquinho de pêndulo, um pouquinho de força elétrica, relações aí que envolvem o equilíbrio de duas partículas. Espero que você que chegou com essa questão aí, nessa questão com dúvidas aqui, você consiga solucioná-la. A gente vai tentar fazer de um jeito mais interessante para você e o mais didático possível para você poder entender. Tá bom? Então, para que cada vez mais chegue esse vídeo às pessoas, se inscreve aqui, nos dá um like aqui nesse vídeo, deixe seus comentários se você tiver a continuar com a dúvida, é sempre importante para nós. Então eu falo o seguinte, ó, considere uma situação hipotética esquematizada na figura 1, que é essa aqui, onde duas esferas idênticas de massa 90 gramas, muito grande, eu diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha aqui, de massa 90 gramas carregadas com cargas de 2 microcoulombs. Cada uma estão separadas por 20 centímetros. Maravilha. Então, nessas situações, e aqui também é importante, são duas esferas idênticas, tá bom? As duas cargas são iguais, aí isso é importante, porque você talvez esteja estudando isso, quando as cargas são de tamanhos diferentes, isso influencia aí na quantidade de carga armazenada, de repente num contato e tudo mais. Bom, enfim, mas ela está falando que são idênticas, e elas têm 90 gramas. Dobram-se as cargas das esferas e, para que não saiam da posição de equilíbrio, prende-se uma mola entre elas, como na figura 2. Maravilha. Então, o que que aconteceu? Se eu dobrar a quantidade de carga, passar a ser, ao invés de Q aqui, passar a ser 2Q nos dois lados, né? Em vez de Q passar a ser 2Q do lado direito também, quando a gente dobra as cargas, a força vai também aumentar. Isso é um tanto quanto evidente. Só que para que eu permaneça na mesma inclinação aqui, né, no mesmo ângulo θ, eu tenho que colocar uma força puxando essas cargas para dentro aqui, né? Porque veja, a força de repulsão entre as duas cargas vai aumentar. Então, aqui hoje, vamos começar a escrever assim, ó. Hoje não, né? Nessa primeira situação, você tem uma força elétrica puxando para a esquerda, a carga da esquerda, e uma força elétrica puxando para a direita, a carga da esquerda. A gente pode chamar ela de F1 para cá e de repente aqui de menos F1. Esse menos F1 é apenas para dizer que é uma carga de mesma força, só que em sentidos oposto ao que a gente adotou como F1. Tá bom. Quando eu dobro essa força e ela passar de repente a ser F2, essa força de repulsão, e vamos colocar aqui, ó, essa força de repulsão vai dobrar não, ela vai quadruplicar. Você vai ver por quê? Porque a gente está dobrando as duas cargas, né? Então aqui vai ser duas vezes F1 e essa outra carga ela também vai quadruplicar. Falei que ia dobrar não, né? Quadruplicar aqui os valores dessas forças. Então essas duas forças que aparecem aqui, elas quadruplicaram de valores. A gente vai escrever isso, vai te mostrar matematicamente como isso. Só que para que eu continue com a mesma inclinação θ, né, eu tenho que ter uma força puxando eles para dentro, para que eu volte a ter a mesma condição inicial. Tá? Então, eu tenho que. E quem vai fazer essa força? É a força elástica. E aí a pergunta dele, qual que é a constante elástica? Vamos lá então. Então, primeira coisa, eu preciso encontrar aqui quanto vale a minha força F1. A minha força F1 ela vai ser dada por K, o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, e tudo isso dividido por D ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb, equação importante aí de força quando eu tenho duas cargas pontiformes ou cargas de massas iguais aqui de esferas idênticas. Bom, quando a gente encontra isso, o valor de K, ele deu para a gente, ele não deu esse valor, deu aqui, ó, K0 é 9 vezes 10 a 9, maravilha. O valor dos módulos das cargas as duas cargas são de 2 microcoulombs, então é 2 vezes 10 elevado a menos 6, a primeira carga, e a segunda carga aqui também vai ser igual, o módulo de 2 vezes 10 a menos 6. Maravilha. Só que a distância que separa essas duas cargas, ela é de 20 centímetros, a distância entre elas. Então, isso aqui é, na verdade, 20 centímetros, para quem não sabe, é 2 vezes 10 a menos 1 em metros. De onde vem isso, né? A gente fala que 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros, e quando eu quero escrever isso na base 10, né, transformando para metros, é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Andei com a casa
com a vírgula uma casa, ele fica 10 a menos 1. Maravilha. Quando a gente monta esse resultado, a gente tira os módulos, né? Todas as cargas aqui são positivas, né? Então a gente vai ficar como 9 vezes. Vamos juntar todos os números, ó. 9 vezes 2, que são esses dois, vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3, vezes menos 6, menos 3. Tudo isso dividido aqui por 2 vezes 2 vezes 2, vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu fiz isso só para a gente juntar os números aqui e ficar talvez mais fácil a simplificação. Eu acho mais fácil fazer isso. Se você não gosta muito desse método, faz a conta, vai dar no final. Você vai ver que o resultado disso vai dar 9 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Pode fazer depois, ou 0,9 newtons, né? Veja que esse 10 a menos 2, quando passa para cima, vira 10 a mais 2. Isso se torna 9 vezes 10 a menos 1 newton. Maravilha! Então, já encontramos quanto existe de força entre eles aqui, tá? Bom, aí o que a gente vai ter que fazer? Vamos encontrar a situação da força de repulsão quando a carga dobra. As duas cargas dobram. Então, veja, nessa situação a gente vai ter, de novo, o K vezes aqui vamos colocar 2Qzinho, né? Poderia ter colocado aqui, né, Qzinho aqui, vamos colocar já para arrumar, né, para manter um padrãozinho bonitinho que a gente está usando e ser prático com o enunciado, é Q e Qzinho. Vamos chamar ele aqui de Qzinho e Qzinho. Então, aqui ficou 2 vezes o Qzinho. Aqui também dobrou o nosso Qzinho e a distância sobre d ao quadrado. Perceba o seguinte, ó, quando eu dobro as duas cargas, isso vai ficar 2 vezes 2, 4, aí K, o módulo da carga, vezes o módulo da carga, dividido pela distância d ao quadrado. Perceba o seguinte, que quando eu faço KQQ sobre d quadrado é igual a F1, a gente achou que é 9 vezes 10 a menos 1. Então, o F2 é 4 vezes esse valor. Então, consequentemente, eu chamei ele de F2 na segunda situação, né? Vai ser 4 vezes o valor de KQQ sobre D quadrado, que é quem? 9 vezes 10 a menos 1. Maravilha. Então, isso daqui dá uma força F2 para a gente de 36 vezes 10 a menos 1, ou se você preferir apenas 3,6 newtons. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos escrever aqui com bastante cuidado. Nessa primeira situação, essa força é de 0,9 newtons, tanto aqui quanto aqui também. São 0,9. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber e ficar coerente com esse tamanho que a gente tem aqui. Nessa segunda situação, a força, chamei assim de F2, deu 3,6 newtons. E aqui, do mesmo jeito, 3,6 newtons. Apenas o menos aqui, que é um sentido oposto ao F2. Desse caso que a gente encontrou, o que vai ter que acontecer, né? Para que continue sendo o mesmo ângulo, uma vez que o peso não mudou, não há interferência na relação vertical, então o peso aqui continua sendo o mesmo. Então, para que eu tenha a mesma condição, eu tenho que ter uma resultante aqui de 0,9. Só que veja, então, eu vou desenhar aqui para você a, a esfera, por exemplo, do lado esquerdo aqui, o que nós temos? Eu tenho que ter uma resultante que me dê 0,9 para cá, né? Perdão, 0,9. Essa teria que ser a minha resultante para que eu voltasse à condição inicial e não mudasse em nada o ângulo θ aqui. Eu teria que ter uma força resultante, eu vou escrever aqui, de 0,9 newtons. Porém, o que eu tenho agora é uma força de 3,6 newtons, que a gente chamou aqui de repente de F2. Eu tenho uma força de 3,6 newtons. O que eu vou ter que fazer para que a minha resultante dê 0,9? Eu tenho que colocar uma força oposta a ela. E a gente pode colocar ela aqui de vermelho, deixa eu colocar de azul, não, verde, né? Porque só está faltando verde aqui nessa cor. Então eu tenho que ter uma força oposta a essa de 3,6 para que dê uma resultante de 0,9. E essa força vai ser de origem elástica. Perceba que qual foi a estratégia criada pelo exercício para que se volte à condição inicial? Colocar um elástico aqui.
né? E aí, colocaram elástico não, colocaram uma mola. E aí, quando essa mola está distendida, né, puxada entre elas, ela tem uma deformação de 20 centímetros, só que ela vai ter uma força elástica também. E aí, quando a gente lembrar da lei de Hooke, né, vamos colocar essa lembrança aqui também, a força elástica é dada como K vezes o X, né, que é a deformação da mola, e o K é a constante elástica, a chamada lei de Hooke. Então, nessa situação, a gente vai dizer que a força resultante, que é 0,9, ela vai ter que ser a força F2 aqui, vamos chamar de F2, menos a força elástica. Por quê? Porque o 0,9 está indo para o lado da força F2. Então, a resultante vai ser a maior menos a menor. Então, isso vai ser, ó, a força resultante 0,9, aqui 3,6 menos a força elástica. Vamos escrever elá, né? Porque senão a gente pode confundir com elétrica, né? Então, a força elástica aqui, deixa eu colocar aqui, força elá, a gente vai ter que saber que número eu tiro de 3,6 para dar 2,9. Espero que você tenha respondido aí 2,7 newtons. Essa é a força elástica dele. Então veja, para que essa mola retorne à condição inicial, eu tenho que fazer uma força de 2,7 newtons, né? Então, a análise que a gente vai fazer para fechar o exercício é lembrar que força elástica é dada como a constante elástica vezes a deformação. Veja que a força elástica vai valer 2,7. Eu quero achar a constante da mola, né? Acho que é mais prudente a gente achar no sistema internacional. Então é legal transformar esse 1 centímetro, vamos puxar uma setinha aqui, ó. 1 centímetro é 0,01 metro, é a centésima parte de um metro, né? Vezes aqui 0,01. Esse é o valor aí de K, né, que a gente vai encontrar. Então, para a gente achar o K, que é a nossa resposta, é 2,7 dividido por 0,01. E aí, se a gente multiplicar por 100 em cima e embaixo, isso dá 270 sobre 1, ou seja, o K dele vale 270 newtons por metro. E aí a gente chega no que ele estava procurando, né? Ele perguntou qual que é a constante elástica e chegamos que isso dá 270 newtons por metro. Então, uma coisa que você vai falar assim, poxa, mas a gente nem usou o peso? Não usou. Por que que não usamos? Porque não há mudança na relação vertical, apenas uma alteração de forças na horizontal. Então, o meu ajuste vai ser exclusivamente para a área horizontal. E aí a gente chega nessa condição de 270 newtons. Espero que você tenha entendido esse processo aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se ele te ajudou, dá um like aqui e também pergunte aí se for necessário. Um grande abraço aí, questão aqui na Universidade Federal de Goiás sobre força elétrica.